Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre a fogueira santa de Israel, que de santa não tem nada, porque por detrás dela se esconde a pior das intenções. E eu vou mostrar isso para você aqui nesse vídeo. Para que você entenda o que eu vou falar posteriormente, é preciso que você entenda primeiro o que é uma igreja. Quando se iniciou a igreja? A igreja, ela se iniciou a partir do Senhor Jesus. Ele que veio a esse mundo com o objetivo de abolir a lei, a velha aliança, e iniciar uma nova aliança, agora não mais no sangue de animais, mas no seu próprio sangue. E a partir daí, ele estabeleceu a sua igreja, dessa pedra, dessa rocha, que é Cristo. Muitos dizem que é Pedro, mas quando Jesus falou sobre esta pedra, eu estabelecerei a minha igreja, se refere à rocha, que é Cristo. A pedra angular que os construtores rejeitaram. A Bíblia fala sobre essa pedra angular que os construtores rejeitaram. Então, Jesus foi aquele que foi rejeitado, foi essa pedra rejeitada. Então, não Pedro. Jesus não ia estabelecer a sua igreja sobre Pedro. Assim como ensina, inclusive, a igreja católica. Tá certo? Então, isso aí são heresias. Isso aí quem prega, quem fala e quem acolhe é porque não tem conhecimento bíblico. Tá certo? Então, começou em Jesus a igreja dele. E se eu hoje quero saber se eu estou numa igreja verdadeira ou falsa, tá certo? Numa igreja que é de fato igreja, ou numa igreja que hoje é uma igreja que prega heresias e não merece credibilidade, eu preciso comparar essa igreja com a igreja que Jesus estabeleceu, instituiu. E como que eu faço isso? Observando como Jesus fez. Os ensinamentos de Jesus na nova aliança. Não havia Jesus na velha aliança. Não havia Jesus no Velho Testamento. Então você tem que observar o Novo Testamento. Tá certo? E ali você vai ver os ensinamentos de Jesus, que é o quê? Ele disse: estive com fome e não me deste de comer. Estive preso e não foste ver-me. Estive enfermo e não foste visitar. Estive nu e não me vestistes. E aí perguntaram para ele: quando que nós vimos o Senhor preso, nu, enfermo, faminto? E ele disse: quando vocês fizerem a um desses meus pequeninos, a mim fizestes. E quando deixardes de fazer a qualquer um deles, a mim vocês estão deixando de fazer. Então, essa é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo, tá? É você amar o seu próximo como a você mesmo. E quando você ama o seu próximo como a você mesmo, então você não quer fazer nada que venha prejudicá-lo, que venha destruir a vida dele. E o que nós temos visto nos dias de hoje? Deixa eu falar aqui sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente ela. Tá? Ela é o carro-chefe. Ela é a locomotiva que arrastou aí várias outras de pastores dissidentes dela. Mas ela é a locomotiva, ela é a mãe, tá? De todas. Ora, ela trabalha muito em cima do Velho Testamento, da lei. Por quê? Porque o Velho Testamento, a época da lei, dá a ela assuntos, temas, personagens, para que ela possa fazer a fogueira santa de Israel. E para que ela possa falar sobre o sacrifício, que nada mais é do que aquele dinheiro que você pega da sua poupança, que você pega da venda da sua casa, da venda do seu carro e coloca lá em cima do altar. Certo? Bom, aí ela pega lá o personagem Abraão e diz: olha, Abraão deu Isaque, seu filho. Então você vai dar o seu
sacrifício. Você vai dar o que você tem no banco. Gideão deu o seu segundo boi. Então você vai dar também o seu segundo boi. O seu segundo boi é o quê? O seu salário. O seu segundo boi é o quê? O seu 13º. Enfim, então pode observar que todas as fogueiras santas de Israel são com base em um personagem bíblico lá do Antigo Testamento. E do Novo Testamento, então, eles não fazem fogueira santa em cima do Novo Testamento. Para não dizer que foi feito uma fogueira santa da época que eu estive lá, isso com certeza é até hoje. Mesmo eu não estando lá, mesmo eu não sabendo nada sobre a igreja, eu tenho certeza que isso acontece. Porque eu conheço os bastidores, eu conheço como é que funciona. Então eu tenho certeza que é assim que acontece. De 20 anos que eu fiquei lá, 3 fogueiras santas de Israel que são feitas no ano, eu só me lembro de uma única que foi feita com o tema Jesus, ressurreição, alto do Gólgota. Foi a mesma campanha. Uma única vez, durante 20 anos, em cima do Novo Testamento. Nenhuma outra mais. Todas as demais, Velho Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento, que é a nova aliança, aboliu a lei, aboliu o sacrifício. Tá? Jesus foi o Cordeiro de Deus, que fez o sacrifício, ou seja, ele foi o sacrifício por mim, por você. Então hoje nós não precisamos mais, para se alcançar o favor de Deus, a graça de Deus, que é favor imerecido. Então, não pense você que pegando o seu sacrifício e colocando no altar, você vai merecer a bênção, vai merecer a graça, porque graça, já diz, é favor imerecido, favor não merecido. E a maior prova disso é que se para se alcançar uma graça, uma bênção de Deus, tivesse que se fazer sacrifício, então quantas e quantas pessoas de outras denominações que não ensinam sobre o sacrifício, tá certo? Essas pessoas, então, nenhuma delas seriam abençoadas, nenhuma delas teriam testemunhos. Só os membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Só quem faz sacrifício na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas não é isso que acontece. Existem muitos membros muito abençoados em muitas outras denominações que ensinam como Jesus ensinou, que pregam como Jesus pregou e que praticam o que Jesus praticou, que é mais importante. Tá certo? Bom, um mês antes de começar a Fogueira Santa de Israel, os pastores são reunidos no Brasil inteiro, na verdade no mundo inteiro. Tá? Os líderes do mundo, dos países do mundo, se locomovem, tá, dos seus países, vêm para o Brasil. E aqui no Brasil é feita uma reunião onde o tema escolhido é passado para eles. Tá? Como diz assim, o espírito da campanha é passado para eles. Esses líderes retornam para os seus países, reúnem os seus pastores, tá? E passa esse espírito, ou repassa esse espírito, que é o tema da campanha. Abraão, Isaac, Gideão, tá? Moisés, o Monte Sinai, enfim. Muito bem. Um mês antes, se começa esses pastores já saem dali e já vão para as suas respectivas igrejas trabalhar em cima de quê? Do cenário, tá? Ou construir um monte, ou mandar numa gráfica fazer ali os banners, ou construir um altar e colocar lá aquele fogo artificial para representar ali o fogo no altar, ou construir um santuário. Enfim, eles começam a preparar o cenário. Tá? Ele vai trabalhar o visual para a campanha, colocar faixas dentro da igreja, e ele começa a introduzir paulatinamente o assunto. Ele começa a colocar ali o assunto, começa a colocar você no espírito da Fogueira Santa de Israel. E para isso, ele tem que criar o clima. Então ele começa a pegar, vai buscar pessoas, tá? Que essas pessoas, elas alcançaram ali um milagre, tá? Uma bênção de Deus, e aí essas pessoas, elas são orientadas a falarem que aquilo foi a Fogueira Santa de Israel.
E ali ela só vai, ainda que ela não tenha alcançado aquilo, participando de uma fogueira santa de Israel, mas se o testemunho dela é considerado um testemunho forte, então ela vai dizer, quando eu cheguei à igreja universal, quando eu participei da fogueira santa de Israel de Gideão, se a campanha for de Gideão, ela tem que falar que é Gideão. Eu participei da fogueira santa de Israel no Monte Sinai. Se for do Monte Sinai, ela tem que falar que é do Monte Sinai. E ela vai contar aquele testemunho. Para que serve isso? É como um marketing, tá? Para começar já a trabalhar o psicológico das pessoas, o emocional das pessoas, e fazer com que a fogueira santa seja injetada dentro da pessoa. Então, dentro da igreja, naquele mês, ela só vai enxergar coisas relacionadas à fogueira santa, é o monte, é o altar, são as faixas. Ela só vai ouvir coisas relacionadas à fogueira santa. O pastor, em todas as reuniões, só vai falar sobre fogueira santa. Tá? Às vezes ele veste os obreiros, se veste com uma camisa, escrito o tema da fogueira santa. Isso é o marketing. É para trabalhar o visual, é para trabalhar a parte, sabe, do ouvir, de emprenhar a pessoa pelo ouvido, tá certo? Bom, e como a pessoa, ela nesse mês de Israel é orientada aí todos os dias na igreja, então imagine todos os dias ela vendo aquilo, ela ouvindo aquilo, então essa pessoa vai passar a viver aquilo, acreditar naquilo também. Mas ela não sabe o que acontece nos bastidores, por trás da fogueira santa de Israel. Esses pastores, que inclusive muitos deles, pelo fato de eu estar aqui denunciando essas barbáries, essas atrocidades, essas verdades, tá? Então, eles estão inquietos. E muitos deles, inclusive estão fazendo, se cadastrando lá no YouTube, eles estão criando um canal falso, fake, tá? Que eu vou fazer um vídeo mostrando e falando sobre isso. E quando você vai lá naquela suposta Maria fulano de tal, João fulano de tal, ele não existe. É um vídeo, ou melhor, um canal que foi criado só para me mandar ali uma mensagem, porque o sujeito é covarde, não tem coragem de mostrar a sua cara e dizer quem é ele, o seu nome. Toda pessoa, ela tem que ter uma identidade. Então, as denúncias que eu estou fazendo, eu estou aqui, a minha cara está aqui no vídeo. Eu tenho nome, eu tenho uma identidade. Então, não estou me escondendo por detrás de um computador. Certo? Isso chama-se coragem. E você faz isso quando você não tem rabo preso, quando você não deve nada para ninguém. Tá certo? Quando você tem moral para falar. Mas quando você tem rabo preso, quando você é covarde, quando você não tem moral, quando você tem medo, então você cria lá uma conta fake, falsa, certo? Para falar aquilo que você não tem coragem de falar, de cara limpa, assim como eu tô. Nem maquiagem eu estou usando aqui, nem aquele pó que eu usava para fazer o programa no estúdio, eu não tenho. Você vai me ver aí, ó, suando, sabe? De cara limpa. Olho no olho, tá certo? E até agora não apareceu um para dizer que é mentira o que eu estou falando. Sabe o que eles fazem? Eles se fazem passar pela Maria, pelo João, pelo Antônio, através dessas contas fakes, falsas, certo? E eu vou mostrar isso aqui num dos próximos vídeos que eu vou gravar, tá bom? E aí eles ficam ali tentando encontrar um erro de data. Chega a ser cômico, vocês vão ver quando eu mostrar. Um erro de data. Eles vão buscar lá tudo no calendário, sabe? Se a data que eu falei procede, tá? Ora, e eu posso aqui até errar datas, principalmente se forem coisas relacionadas a 10 anos atrás. A coisa mais comum e normal é eu errar uma data. Então é como eu falar assim, dia 30 ou 31, não me recordo direito. Porque foram 10 anos atrás. O que eu não posso errar é o fato, é o acontecimento. O que eu não posso é mentir.
Então, ao invés de ele perder tempo e dizer que essa data ou aquela data não bate, ele teria que perder o tempo dele provando que é mentira o que eu falei. Tá? Isso é muito mais inteligente. É muito mais inteligente. É como um dos vídeos um dos comentários que eu recebi, que um sujeito fala assim: ah, mas você errou porque não houve a Copa do Mundo de 2012. Realmente. Aí eu fui lembrar, realmente, não houve a Copa do Mundo de 2012. A Copa do Mundo foi em 2010, mas isso não muda nada. O acontecimento se deu no ano de 2005 para 2006, em Curitiba, e aquela campanha de Israel era para arrecadar R$ 1 bilhão no Brasil para adquirir os direitos da Copa do Mundo de 2010. Tá certo? O fato de eu ter errado 10, 12 muda o quê? Nada. Muda nada. Tá certo? Bom, mas voltando aqui ao assunto. Esses pastores, por que eles estão incomodados? Porque depois que as pessoas assistirem aos meus vídeos, e olha, eu estou gravando esse vídeo aqui faz aproximadamente 2 semanas, 2 semanas e meia que eu comecei a gravar os meus vídeos, e já passaram de 20 mil visualizações. Tá certo? 20 mil visualizações. De 200 novos inscritos em 2 semanas e meia. E eu não estou pedindo para ninguém se inscrever. Tá certo? Mas as pessoas estão se inscrevendo. Tá bom? Tem pessoas, inclusive, que me mandam mensagem inbox e são pessoas sem cara, tá certo? Eu vou chamar o sem cara assim, ó. Sem cara porque não aparece a cara, não aparece a foto do fulano. Ou da suposta, do suposto da suposta. Então os sem cara eu vou chamar assim de descarados. Tá certo? Toda vez que eu falo aqui descarados, eu sou sem caras. Não mostra a cara, não dá cara para bater, como eu estou dando a minha. Tá certo? Então tem uma que em todos os vídeos meu ela comenta. Ela faz um comentário. Para cada vídeo ela faz um comentário. Ou seja, isso quer dizer que ela assistiu todos os vídeos. Porque o comentário dela diz respeito àquele vídeo específico. Então ela assistiu aquele todo, comentou. O outro todo, comentou. O outro todo, comentou. Aí eu pergunto para você. Você não acha que está sendo interessante para ela assistir os vídeos? Porque se não fosse, ela assistiria um, veria o conteúdo e não assistiria mais nenhum outro. Mas por que o interesse dela em assistir todos? Eu vou te responder por quê. Porque nem ela mesma tem certeza de que o que é feito na igreja dela, tá certo? É verdadeiro. Nem ela mesma sabe como é que funcionam os bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Tá certo? Então ela precisa assistir. Há uma curiosidade nela de assistir os meus vídeos para saber. Ainda que depois ela diga que não concorde. Mas aí ela já mostrou que o coração, que ela não tem certeza, que ela está ali sendo levada, sabe, no efeito cardume, ela vai junto com a multidão, tá certo? Mas ela não tem convicção. E por isso ela assiste todos os vídeos. Tá certo? É para tirar as dúvidas dela, os porquês, as interrogações. Certo? Então, esses pastores, um mês antes, começam. Eles saem de lá da reunião com o bispo do estado e vão para suas igrejas. E ali eles reúnem os obreiros e passam essa campanha para os obreiros, que, diga-se de passagem, são obrigados a pegar os seus envelopes. Se não pegarem os seus envelopes, muitos deles têm que entregar o uniforme, não podem trabalhar naquele período da fogueira de Israel. O uniforme deles é colocado em cima do altar, é dobrado e colocado em cima do altar. E fica o mês inteiro ali em cima do altar, ou no escritório do pastor. Aquele obreiro é suspenso durante o período da fogueira de Israel. Quando acaba ele pode voltar, mas naquele período ele está fora do espírito, porque ele não pegou o envelope para participar da fogueira de Israel. Então quer dizer, eles não estão preocupados em que a pessoa seja abençoada, o obreiro seja abençoado. Porque se estivessem preocupados em que o obreiro fosse abençoado, eles só iriam ter interesse que o obreiro participasse se o obreiro cresce naquilo que foi passado. Porque a bênção, ela é uma consequência da fé. O milagre é consequência da fé. Mas se aquele obreiro não quer pegar, porque ele não creu. E se ele não crê pegar obrigado, ele vai pegar só para dar o dinheiro dele ali. Ele não vai ser abençoado. E se o pastor toma o uniforme dele, porque ele não participou, esse pastor está preocupado com o dinheiro desse obreiro. E não em que esse obreiro seja abençoado. Desperta. Acorda.
Como diz, né, a própria Bíblia, desperta, ó tu que dormes, e a luz de Cristo te iluminará. Você só vai ser iluminado se você despertar. Se você ficar aí dormindo no sono da morte, a cada dia a tendência é você se afundar mais e mais. Tá certo? Por que eles não pegam, por exemplo, os testemunhos de obreiros que têm 30 anos de obreiros, 25 anos de obreiros na igreja e fazendo fogueira santa de Israel, tá? E não têm onde morar, estão desempregados, tá certo? Até hoje não tem um automóvel para andar, são 30 anos fazendo fogueira santa de Israel. E sabe qual é a explicação para justificar que esses obreiros não são abençoados? 30 anos que eles não dão tudo, que eles deram só o primeiro boi, não deram o segundo boi, certo? Que ficou ainda algum resquício lá na conta bancária, ele não limpou a conta, ele deu só o salário, mas não deu o 13º. Esses são os argumentos usados, tá certo? E por que ele não pega então os testemunhos dos obreiros que já estão lá há 20, 30 anos e que não conquistam nada através da fogueira santa de Israel? Ora, eu te afirmo de cátedra que aqueles que dão ali os seus relatos, os seus depoimentos, eu estou falando aqui de obreiros, tá certo? Isso serve para membros também, ou frequentadores da igreja também. É 1%, aqueles testemunhos representam ali 0,0001%, tá bom? Em relação àqueles que não são abençoados. Se você reunir, por exemplo, uma catedral da fé inteira, cheia de obreiros, coloca lá 5, 6 mil obreiros, dali você vai tirar 20, 30, certo? Que tem alguma coisa para contar. Os demais não servem para dar testemunho, não podem dar testemunho porque não tem. Isso é triste, é lamentável, mas infelizmente nós estamos aqui querendo abrir os olhos das pessoas e elas insistem, elas querem insistir no engano, e muitos ainda dizem que eu estou fazendo isso para derrubar as pessoas, que eu sou caído, tá? E que quero levar as pessoas, quero derrubar as pessoas, quero levar as pessoas à queda. Bom, então, se você acha que a minha intenção é essa, continue aí onde você está, continue dando o seu segundo boi, continue dando o seu Isaac, continue vendo o tempo passar e a sua vida cada dia mais miserável, porque você nunca vai construir nada. 3 vezes ao ano você dando o seu tudo, você nunca vai construir nada, nem para você, nem para os seus filhos, tá certo? A sua vida, cada dia vai de mal a pior, a cada dia vai de mal a pior, tá certo? Bom, isso aqui não é duvidando do que Deus faz, não. Eu estou dizendo que Deus não precisa da fogueira santa para fazer na sua vida. É isso que eu estou dizendo. É isso que hoje eu posso afirmar. Um dia eu já pensei como você. Hoje eu não penso mais. Esses dias eu até postei no meu Facebook que ao longo da nossa trajetória nós vamos mudando os nossos projetos. Sabe por quê? Porque nós vamos mudando como pessoa. Nós vamos aprendendo muitas coisas. Nós vamos adquirindo maturidade, experiência. E nós vamos percebendo que nós não somos mais aquela pessoa que lá no passado fez aqueles projetos. Então, se eu não sou mais a mesma pessoa, então os meus projetos mudam. E muitas pessoas não admitem que você mude os seus projetos. Elas querem que você haja como você agia na sua imaturidade. O próprio Jesus falou isso na sua palavra para Pedro, que quando nós éramos meninos, tá? Nós agíamos e pensávamos como meninos. Mas hoje, que somos adultos, nós não podemos mais pensar e agir como adultos. Você já viu isso na Bíblia? Ou melhor, nós não podemos agir e pensar mais como meninos. Hoje eu sou adulto. Já pensou um adulto pensando como menino? Ele tem que amadurecer. E a vida está aí para isso. Tá certo? Então você muda, você passa a discordar de muitas coisas que lá atrás você concordava, tá bom? E passa também a concordar com outras que lá atrás você discordava, tá certo?
E assim é a vida. O importante é que dentro da sua formação como ser humano, dentro do seu caráter, você saiba discernir e definir o que coaduna com o seu caráter e o que não coaduna. O que é certo e o que é errado. Você define isso e começa a fazer as suas escolhas. Não tenha vergonha de mudar. Eu não estou aqui dizendo para você sair da igreja. Qual dos meus vídeos você viu falando isso? Como muitos, nos seus comentários, os sem cara, os descarados e os sem nomes, os desnomados. Tá certo? Se assim eu posso falar. Eles falam como se eu estivesse induzindo as pessoas a se afastarem de Deus. Muito pelo contrário. Eu estou falando para que você abra os seus olhos contra essas instituições. É exatamente para você se aproximar de Deus. É exatamente para que você tenha sua salvação. Deixe de ser uma pessoa que foque só no material, cuide mais do seu espiritual, da sua salvação, da sua alma. Sabe por quê? Porque lá no céu, você não vai, meu querido, minha querida, deixa eu pegar aqui esse computador, você não vai chegar lá e apresentar, sabe, as bênçãos para Deus. Olha, Deus, tá aqui as bênçãos que eu conquistei lá na Igreja Universal do Reino de Deus. E não, lá as bênçãos, as suas conquistas servem para quê? Para quê no que diz respeito à sua salvação? Para nada. Absolutamente nada. E se a igreja ela tem como objetivo principal a salvação da alma, ela tem que ter muito mais responsabilidade com isso, ela tem que priorizar muito mais essa questão da salvação, da espiritualidade, do lado espiritual, do que o lado material. É uma realidade nua e crua, mas que muitos não querem entender. Então esses pastores que estão contrariados contra mim, tá? Mas vão continuar e cada dia mais, porque cada dia eu vou trazer mais assuntos aqui, tá certo? Para abrir os olhos das pessoas. Até porque também está escrito lá em Ezequiel 33, leia Ezequiel 33 e 34. Fala lá que o verdadeiro atalaia, ele tem que tocar a trombeta. Ele, quando vê alguma coisa que leve as pessoas à queda, à destruição, ele tem que tocar a trombeta. Sabe o que é tocar a trombeta? Primeiro, sabe o que é atalaia? O atalaia é aquele vigia que fica lá na torre. Quando ele vê algum perigo, então ele toca lá a trombeta ou uma sirene, anunciando, olha, há risco, tem perigo, cuidado. Esse é o papel do atalaia. E o pastor, o verdadeiro pastor, ele tem que fazer papel de atalaia. Ele não tem que camuflar as coisas erradas para o povo não saber. É o contrário. Ele tem que jogar no ventilador. Se tem sujeira, ele tem que jogar no ventilador. Se tem imundície, se tem mentira, se tem engano, ele tem que jogar no ventilador. Ele tem que falar. Porque senão depois Deus cobra dele. Tá certo? Deus cobra dele. E aqueles que estão me assistindo e que estão ouvindo o toque da trombeta e estão sendo avisados e não se dão por avisados, esses daí depois não vão dizer, mas eu não sabia, eu fui enganado. Não. Você não está aí mais enganado. Você não está fazendo mais do que você está fazendo enganado. Você está fazendo ciente. Você está fazendo por teimosia. Você está fazendo por sua escolha. Você é livre? Então tudo bem. Mas depois não reclame. Então a Fogueira Santa de Israel é feita um mês antes. Os pastores começam a pregar ali para as pessoas, em todos os cultos da igreja. Tá certo? E vão dando os envelopes em todas as reuniões. Tá bom. Por que esses pastores se empenham tanto em fazer aquela fogueira santa? Porque a eles é prometido, tá? Um prêmio. Você sabia que existe prêmio para os pastores que arrebentam na fogueira santa? Você que gosta de usar esse termo aí na Universal, usa esse termo, né? Vai arrebentar. Você sabe por que o pastor ele quer arrebentar na fogueira santa de Israel? Ele quer arrebentar porque ele vai ser premiado, ele vai ganhar um prêmio. Então, por exemplo, se ele arrebentar na fogueira santa de Israel, o que vai acontecer com ele? Ele vai ganhar um carro, a igreja vai dar um carro a ele. Se ele já tem um carro, a igreja vai trocar o carro dele. Certo? Se ele arrebentar, ele vai ganhar de prêmio mais um salário de mês. Então, se ele ganha X, ele vai ganhar mais um outro X de prêmio.
porque ele arrebentou, então ele ganha outro salário, tá certo? Ele ganha prêmios de ficar 3 dias, 3 dias, geralmente esses 3 dias como não pode usar o domingo, o final de semana, porque é o dia que tem reuniões, a principal reunião da igreja, que é o domingo, então geralmente é feita assim, a fogueira santa acaba num domingo, certo? Na segunda-feira tem ali as prestações de conta, aquelas coisas todas ainda da fogueira santa, certo? A terça é outro dia forte na igreja e tal, mas aí quando termina a reunião de terça-feira, aí vem a quarta, a quinta e sexta, esses 3 dias, esse pastor ele ganha um grupo de pastores, os que arrebentaram em cima do seu dinheiro, eles vão ficar no hotel, certo? Vão ficar no hotel. Aqui em Salvador é usado muito, eles vão para Ilhéus, tá certo? Depois eu vou me lembrar o nome desse hotel. E aí se você quiser checar isso, você pode checar, tá? Eu vou ver o nome do hotel, eu não me lembro aqui agora, mas eu vou colocar aqui, ó, no rodapé do vídeo, eu vou colocar o nome do hotel. É um hotel lá em Ilhéus, tá? Que eles ficam. A grande maioria das vezes é nesse hotel. 90% das vezes é nesse hotel. Mas também fica aqui em Baçaí, tá? Enfim, são vários hotéis aqui na Linha Verde em que eles ficam 3 dias, quarta, quinta e sexta. Aí volta no sábado para no domingo começar tudo novamente. Já se preparar para os próximos 6 meses, para a próxima fogueira santa de Israel. Esse pastor, ele quer arrebentar, porque se ele arrebentar, ele vai sair daquela igreja pequena e vai para uma igreja grande. Ele vai, aquele carro inferior, vai dar lugar a um carro superior. Ele vai ter o aumento de salário. Tá bom? E você ganha o quê? Você ganha o quê? Então é assim que funciona a fogueira santa de Israel. E tem um outro detalhe que muitas pessoas não sabem. Você já viu urubu na carniça? Pois é. É assim que ficam as esposas de bispos e pastores na sede do Estado, quando se arrecadam as ofertas e as coisas doadas na fogueira santa de Israel. Então, esses pastores, tá? No dia da fogueira santa, o que acontece? Eles geralmente têm uma preocupação muito grande ali com os roubos, tá? Os assaltos, porque os ladrões, os bandidos, começaram a ver uma grande oportunidade. Dia de fogueira santa de Israel, sabe que o volume de movimentação financeira é muito grande, então o que eles fazem? Eles assaltam muito a igreja nessa época. Então existe todo um esquema ali de troca de carro. Então os pastores trocam de carro, quem tem um vermelho fica com o verde, quem tem o verde fica com o azul, então os regionais, os pastores trocam de carro entre si, tá certo? E é escolhido um lugar diferente, tá? Um lugar diferente para levar aquela oferta. Porque os bandidos, os marginais, já estavam pegaram o macete de que levava sempre para a sede estadual, então eles escolhem agora um determinado lugar para levar aquela oferta, para que dali então seja levado para a sede estadual. Bom, mas antigamente o pastor mesmo recolhia a fogueira santa, ele juntamente com a sua esposa contavam as ofertas, tá certo? Faziam ali a boleta e levavam. Mas com o passar do tempo, então os pastores, eles começaram a ver o seguinte, que aquele dinheiro, tá, era empregado em coisas que não tinham nada a ver com a igreja, e muitos deles começaram a fazer, sabe o quê? Começaram a tirar uma parte, uma grande parte, daquele valor da fogueira santa de Israel para eles. Então o camarada estava ali 10, 15, 20, 25 anos, tá certo? Ele não podia ter um carro, não podia ter uma casa, não tinha condições de direito para colocar o seu filho na escola, não podia ter nada, tá certo? Mas ele olhava e via o bispo Macedo com casas, mansões em Campo do Jordão, só uma mansão lá que custou 6 milhões na época para construir, tá? Nos Estados Unidos,
e a compra da Record e tantas outras coisas, tá certo? E o pastor olha ali e fala, poxa, eu dediquei aqui minha vida 20, 25, 30 anos e não tenho nada. A exemplo de como eu saí, com uma mão na frente e outra atrás, tá bom? Eu ainda vou gravar o vídeo falando como é que eu vivi aqui fora, igual um mendigo. Eu vivi aqui fora, depois que eu saí da Igreja Universal do Reino de Deus, como se fosse um mendigo, tá? Eu não virei mendigo porque Deus viu a intenção do meu coração, tá? Deus viu que eu nunca coloquei a mão em um centavo, uma moeda do povo. Por isso que Deus me honrou. Por isso que Deus me honrou. Tá certo? Por isso que hoje eu não sou mendigo, mas eu saí para viver como um mendigo. Porque quando você trabalha lá honestamente e sai de lá honestamente, certo? Sem vender a sua alma para o diabo, sem se corromper, você vai sair sem nada. Como eu saí. E cheguei a comer cuscuz com calabresa meio-dia. Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Cuscuz com calabresa meio-dia foi o meu almoço. Tá certo? Hoje eu como o que eu quiser. Hoje eu vou no restaurante que eu quiser. Hoje eu viajo para onde eu quiser. E a hora que eu quiser. Porque Deus me honrou, me abençoou. Essa não é a minha maior riqueza, não. Mas foi muito importante para calar a boca, tá certo? Daqueles que dizem que quando você sai vai virar mendigo. Quando você sai vai vender limão na feira. Tá? Deus foi comigo. Até aqui me ajudou o Senhor e jamais vai me desamparar. Tá? Então, quando esses pastores começaram a tirar uma parte das ofertas com eles. E aí, o que a igreja fez? A igreja deu uma ordem que agora o pastor não podia contar mais a fogueira santa de Israel. Então a igreja mandava lá um determinado pastor, principalmente para as igrejas mais fortes, maiores, pegar um pastor da sede do estado, tá? Geralmente na sede do estado ficaram uns 30, 40 pastores, eles eram mandados para essas sedes, principalmente as regionais, as igrejas de grande porte, onde entrava muita oferta, no dia da fogueira santa de Israel, e esse pastor ia para lá vigiar o pastor daquela igreja. Então aquele pastor tinha que... Quem segurava o alforje era aquele pastor que foi da catedral para lá. Não o próprio pastor, nem um obreiro, nem um auxiliar local daquela igreja regional. Aí aquele pastor recolhia ali, já tinha um carro com segurança da igreja, contratado pela igreja, para dirigir o carro, e aquele pastor botava ali as ofertas naquele alforje, entrava no carro, enquanto o pastor continuava fazendo a reunião, mas as ofertas já tinham ido. Levado. Aí ia com a esposa dele ia junto, e lá naquele determinado local marcado, ali então ia ser feita a contagem, ela acompanhava, né? E aí ia ser dado o valor. E mal ele acabava de fazer a reunião às vezes, já chegava o valor para ele anotar no papel, a fogueira santa deu tanto. Certo? Então começou a acontecer isso. Mas, dentre as ofertas arrecadadas, junto, iam ali também o quê? Alianças de ouro, anéis de brilhantes, né? Relógios, aqui estou sem o meu, relógio, tá? Muitas coisas de valor. E as esposas que contavam, que separavam isso, porque algumas esposas eram escaladas, geralmente as esposas dos pastores regionais, para naquele dia da fogueira santa ajudar a contar as ofertas na sede. E ali, o que acontece? Começava entre elas umas disputas. Uma disputa, tá? Para ver quem ficava com o quê. Então, uma determinada esposa ali, geralmente a esposa do líder do estado, do bispo do estado, colocava um determinado valor, certo? O valor que ela queria. Então, um exemplo, se um anel valesse 5 mil reais, uma aliança valesse 5 mil reais, então ela dizia, não, tá aqui, leva aqui por 200 reais. Então, se aquela esposa era amiga dela, então, essa ela levava de graça. Tá certo? Quer dizer, aquilo que o povo deu com sacrifício, depois era disputado, igual urubu na carniça, ficavam ali, sabe, separando.
e dizer, não, isso aqui é meu, isso aqui eu quero, esse relógio eu quero, essa pulseira eu quero, esse brinco eu quero, e era colocado separado, fazia-se um pacote. Aí juntava um pacote todo de uma coisa que valia, um exemplo, 20, 30 mil reais de doações, tá, em joias, e ela dava ali qualquer 500 reais e estava tudo certo. E quantas situações depois houveram de obreiros que viram algo que ele doou no pescoço, no braço de uma esposa de pastor ou de bispo. Lamentável, mas é a realidade. Tá certo? Bom, o vídeo, para não ficar muito extensivo, acho que já ficou até um pouco extensivo demais, nos próximos vídeos nós vamos falar mais sobre outros assuntos, tá bom? Aquilo que nós acharmos que devemos falar. Tocar a trombeta, doa a quem doer. Tá? Caso você queira ter acesso ao próximo vídeo, aqui embaixo tem um link, ou aqui em cima, tá bom? Não sei onde fica o link aqui no vídeo onde você está assistindo, ou nas redes sociais onde você está assistindo, enfim. Mas clique e acesse, tá bom assim? E saiba que os próximos anos da sua vida ainda virão.